Se tu não estressar com isso aqui, eu vou orar por tu. Mariologia, que eu chamo de mariolatria. Quem está no catolicismo romano, mas tem uma vida devota ao Senhor, acredita em Jesus, essa pessoa também está perdida? Ela é cristã. Os demônios também acreditam em Jesus. E a mãe de Deus também, Por que não né? dizer das escrituras? Depende. Richard Price não afirmou isso aí. Jesus não é Deus? Isso aí, Jesus é Deus. Maria foi mãe de quem? Ela é mãe do Deus encarnado. Uma igreja católica me fala quantas vezes o nome de Jesus será citado. Coloca na TV um culto católico. Maria, 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 Maria. Olha os prédios. Qual prédio da igreja católica vai ter o nome de Jesus? Então, isso para nós faz com que estabeleçamos o catolicismo como seita. E ele aprontou de novo. Pastor Eliseu agora pediu para que as pessoas assistam à missa e comprovem que nós falamos mais de Maria do que de Jesus. Será que é verdade? É hora de mostrar, de provar com fatos aqui se o que ele falou é verdade ou mentira. Então fica comigo até o final do vídeo. Não esquece de deixar seu joinha, se inscrever no canal e ativar o seu sininho. Lembrando, filho amado de Deus, comentários, por favor, respeite as regrinhas. Você sendo católico ou protestante, se você for protestante, seja muito bem-vindo, né? Sabe Deus como você chegou aqui. Mas o que nós vamos falar hoje é sobre essa acusação de que nós somos idólatras, que agora o pessoal usa muito essa palavra. Então vamos lá. Talvez vocês tenham visto aí, né? Um vídeo muito legal que passou no Instagram, vou compartilhar ele aqui, que é do Sylvie Lazen, que é este perfil aqui. Ele até comentou que deu muito trabalho fazer esse vídeo. Saiu esse vídeo aqui de um trecho do pastor Eliseu num podcast mesmo. E é desse trechinho que nós vamos reagir. Entra num culto de uma igreja católica e me fala quantas vezes o nome de Jesus será citado. Coloca na TV um culto católico. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Peçamos ao Pai das misericórdias, Deus todo misericordioso, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus, na unidade do Espírito Santo. O amor de Cristo, manifestado em Cristo Jesus. Em relação com o Evangelho de Jesus Cristo, Jesus partiu e foi de barco, aproximaram-se de Jesus. Jesus disse, Jesus mandou A seguir Jesus Cristo. Pensar que Deus é Deus, acaso Deus queria Deus deixar Deus quer Deus e Deus, amor de Cristo, amor de Deus revelado em Jesus Cristo. Jesus partiu. Então Jesus foi fazer isso com Jesus. Jesus porém procuraram Jesus mandou, eis aqui o Senhor Jesus. Jesus olhou o voz de Jesus Cristo. É Jesus seguindo Jesus Cristo. Seguimento a Jesus, seguindo Jesus Cristo, mas do Senhor Jesus. Amor de Deus. Creio em Deus Pai, e em Jesus Cristo, seu único Filho, o Filho do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, da direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Creio no Espírito Santo. Ensinados por Jesus Cristo, por Cristo nosso Senhor, por Cristo nosso Senhor, por Cristo Senhor nosso. Nascer da Virgem Maria, porque por Jesus Cristo, pela força do Espírito Santo, nosso Senhor Jesus Cristo, Enviai o vosso Espírito Santo. Jesus tomou o pão, repletos do Espírito Santo em Cristo, A Santíssima Virgem Maria, por Cristo Senhor nosso. por Cristo, com Cristo e em Cristo. Deus Pai Todo-Poderoso, o Espírito Santo, Senhor Jesus Cristo. Vós que sois Deus, como Pai, o Espírito Santo, O amor de Cristo nos uniu. por Cristo nosso Senhor. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vocês viram aí, né, a contagem? Vou até deixar aqui sem o som pra gente chegar mais pro finalzinho aqui. Ou seja, este rapaz fez esse vídeo, né, comprovando aí quantas vezes foram falado o nome de Jesus, o nome da Trindade e o nome de Maria. E por quê? Porque muitas pessoas acabam acusando nós, católicos, de nós idolatrarmos, do nosso culto católico totalmente assim, centralizado em Nossa Senhora. E nós vimos aí, né, tá fazendo aí a contagem aqui embaixo, tá vendo? De que o nome de Nossa Senhora aparece 3 vezes na missa, no culto católico, né? Como o pastor Eliseu falou. Nem gosto muito desse nome, mas enfim, né? A gente entende aqui. Mais na Santa Missa. Quando que aparece um pouco mais de vezes o nome de Nossa Senhora? Se acontecer uma novena e ainda assim tudo que é falado em relação a Nossa Senhora é direcionado para o Cristo.
Como nós podemos ver aqui, né, a contagem foi Jesus é citado 48 vezes numa Santa Missa. E a Trindade, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, 78 vezes. Já o nome de Nossa Senhora é citado 3 vezes. Onde que acontece a idolatria a Nossa Senhora aqui? E aí, eu fiquei muito curiosa para entender como foi a fala do pastor nesse podcast. E aí, fomos atrás deste podcast. Ele participou, né? O pastor Eliseu participou aí do podcast Eu Acredito TV, né? E ele falou de diversas questões. Mas é óbvio que nunca pode faltar Maria nos temas, nos debates aí envolvendo os protestantes. Nós já trouxemos aqui vários debates em que os protestantes tentam nos acusar de idólatras, enfim. Inclusive, até no Instagram, recentemente, nós postamos aí uns stories, também vai virar vídeo logo logo, em que nós fizemos um corte aí de um comentário. E eu vou ler aqui, onde dizia: ela não é diferente e nem melhor que ninguém, até porque ela não ressuscitou, ela está morta. Só quem vive é Cristo. E aí vamos agora aqui aos trechinhos, porque essas falas, muitas vezes, essas falas e comentários que nós recebemos aqui, outros canais e perfis recebem, é uma reprodução daquilo que o pessoal fala nesses podcasts. Então, é por isso que muitas vezes, agora a gente até aumentou um pouco mais esses vídeos explicando. Sim, milhares de vezes, inúmeras vezes a gente fala a mesma coisa, mas é pra ver se isso alcança e as pessoas param de mentir sobre aquilo que nós vivemos. Nós já vimos aí, né, o que esse irmão fez excelentemente, de mostrar que não, que a gente não fica falando de Nossa Senhora acima de Jesus. Isso foi provado aí. Mas vamos ver o que o pastor fala aqui nesse podcast. O catolicismo romano, eles sustentam o Papa como vigário de Cristo. E o dogma da infalibilidade papal em questão de fé e moral. 7º, se tu não estressar com isso aqui, eu vou orar por tu. Mariologia, que eu chamo de mariolatria. Olha só, ele trocou o nome, né? O nome daquele estudo que faz sobre a vida de Nossa Senhora, da mãe do Cristo. É como é que ele falou? Que não dá nem pra repetir. Mariolatria. E aqui vale ressaltar uma coisa. Os dogmas marianos não servem para nós tratarmos Nossa Senhora como deusa. A Igreja Católica nunca tratou Nossa Senhora como deusa. E vamos ver aqui o documento da Concílio Vaticano II, a Lumen Gentium, que diz aqui no número 8, Cristo, mediador único, estabelece continuamente e sustenta sobre a terra como todo visível a sua Santa Igreja, comunidade de fé, esperança e amor, por meio da qual difunde em todos a verdade e a graça. Porém, a sociedade organizada e hierarquicamente o corpo místico de Cristo, o agrupamento visível. E novamente aqui no número 14, só Cristo é mediador e caminho da salvação. Ele torna-se-nos presente no seu corpo, que é a igreja, ao inculcar expressamente a necessidade da fé e do batismo. A função de Cristo, aqui no número 28, mediador único. Eterno e único mediador. Graças ao mediador único entre Deus e os homens. E aí aqui fala sobre a Virgem Santíssima e a Igreja. O nosso mediador é só um, segundo a palavra de apóstolo. Do apóstolo, não há senão um Deus e um mediador entre Deus e os homens e o homem Jesus Cristo. E aí aqui fala da função maternal de Maria. Mas a função maternal de Maria em relação aos homens de modo algum ofusca ou diminui esta única mediação de Cristo. Manifesta antes a sua eficácia. Com efeito, todo o influxo salvador da Virgem Santíssima sobre os homens se deve ao beneplácito divino e não a qualquer necessidade. Deriva da abundância dos méritos de Cristo. Funda-se na sua mediação e dela depende inteiramente, aurindo aí toda a sua eficácia de modo nenhum impede a união imediata dos fiéis com Cristo, antes a favorece. Então, essa parte aqui da Lumen Gentium, ela fala sobre essa intercessão de Maria, sobre a importância e a mediação da mesma. Ou seja, Maria é uma intercessora assim como nós, mas ela está num nível maior. Por quê? Porque ela disse sim ao plano de Deus, ela encontrou graça diante do Senhor, e eu acho que a gente tem que repetir isso inúmeras vezes porque as pessoas não entendem. Então,
Primeiro ponto, documentos da Igreja Católica não definem Maria como deusa. Então, para que você possa dizer que os seus irmãos estão sendo idólatras, os seus irmãos precisam tratar aquela pessoa, aquele objeto, aquilo do qual você está se referindo, como um deus. Para nós, Maria não é um deus. Ela gerou o Verbo encarnado. Ela gerou o próprio Deus porque disse sim ao plano de salvação. Porque ela ganhou méritos por ela própria, ela encontrou graça diante do Senhor. E é isso que fala aqui, depois vale muito a pena dizer sobre isso. E existe um exemplo também dentro da Bíblia, nas bodas de Caná, onde Nossa Senhora, ela faz uma intercessão pelos noivos por conta da falta de vinho. Aí, né, o pessoal fala, ai, porque Jesus negou Maria ali, né, humilhou Maria. Não, ele disse que não era a hora dela. E a parte de mulher, como se falar mulher, né, fosse algo para diminuir a mulher. Não, ele só exaltou ali o nome de Nossa Senhora, né? E o que ela fala, logo depois que Jesus diz isso? Fazei tudo aquilo que ele vos disser. Nossa Senhora, em toda a história da igreja, desde o momento que ela recebe o anjo, ela faz uma única coisa. Ela aponta para Deus. Então, nós não temos, nem por meio das falas de Maria, nem por meio das falas da igreja, como tratar Maria como uma deusa. Então, não existe mariolatria. Existe a mariologia, o estudo da vida de Nossa Senhora. Desta grande mulher que fez parte, que aceitou o plano de salvação. Louvado seja Deus por isso, né? Eu acho que a gente deveria louvar mais pela vida desta mulher. Vamos continuar aqui com as falas do pastor. Santíssimo Maria, mãe de Jesus, uma grande mulher, para mim, para muitos, a maior do Novo Testamento. E a mãe de Deus também, por que também, não né? dizer das Escrituras? Depende. Richard Price não afirmou isso aí. Jesus não é Deus? Isso é, Jesus é Deus. Maria foi mãe de quem? Ela é mãe do Deus encarnado. Ué, mas aí a gente faz uma distinção de Deus, uma separação? E aí, olha o risco dessa fala. Quando a gente fala esse tipo de questão, muitas pessoas podem falar, viu, vocês são politeístas porque existe um Deus lá em cima, um Deus encarnado. Como que é essa dimensão? Jesus faz parte da Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade é o quê? Deus único. Então não existem vários deuses. Ou ela é mãe de Deus, ou ela não é mãe de Deus. Porque se ela é mãe de Jesus, Jesus é Deus, ela é mãe de Deus. É isso que falta um pouco até. A gente não precisa ir muito longe, é só a gente ir pela lógica. Mas quando você diz que ela é mãe de Deus, então ela tem que ser mãe de Deus Pai e mãe de Deus Espírito Santo. E aí? Não, ela foi a mãe de Deus encarnado. Foi, muito bem. Agora então, você conjugou o verbo perfeito. A partir do momento que os católicos falam Santa Maria, mãe de Deus... Isso não tem um problema. Mas, na história da igreja, principalmente com Richard Price, deixa claro, o historiador Richard Price, deixa claro que nesse debate sobre ser mãe de Deus ou portadora de Deus, o assunto a ser tratado foi Maria ser portadora de Deus. Mas eu não tenho problema com isso não. Sendo Jesus Deus, ele se fez carne no ventre de Maria, que foi agraciada. O problema está a idolatria. Atribuir a ela dogmas como Imaculada Conceição e a Assunção Corporal e títulos de intercessora e mediadora. Então a gente também tem que tirar os títulos de intercessores, mediadores, pastores, porque ficam, né, entre nós e Deus, se nós formos seguir essa lógica. Porque eu também intercedo pelos meus irmãos. Os pastores também intercedem. Então, teoricamente, e aí cai nessas falas que muitas vezes nos acusam, né? Acusam os cristãos, sejam eles evangélicos ou católicos, de que nós não precisamos da igreja. De que nós não precisamos de um pastor, de que nós não precisamos de um padre. Afinal, se eu sigo Jesus, se eu digo que ele é o salvador da minha vida e eu peço para ele, eu não preciso de mais ninguém. Nem de Maria, nem de pastor, nem de intercessor, nem de ministro de libertação, nem de ministério de música. Eu não preciso de ninguém. Entende que tem algumas falas que tentam contradizer nós católicos, mas que eles mesmos se contradizem? E aí vale dizer aqui, né, que o Theotokos, que foi o título defendido aí, Concílio de Éfeso, em 431, foi para dizer sobre essa questão de Maria. Então, Maria não pode ser mãe de Deus porque Deus é eterno. Ele confunde a origem da natureza divina com a maternidade de Maria em relação à pessoa de Cristo. Quando o católico chama Maria de mãe de Deus, ele não está dizendo que Maria criou Deus. Ele está afirmando algo sobre quem é Jesus. Aquele que nasce de Maria é verdadeiramente Deus.
Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, e nós católicos tomamos muito cuidado, e é por isso que existe o termo Mariologia. É o estudo sobre a vida de Maria. Então, a Mariologia é esse campo da teologia cristã que estuda Maria, mãe de Jesus, sua pessoa, sua missão, o seu lugar na história. Não serve ali como uma teologia para endeusar Nossa Senhora. Não é isso. E ele até repetiu aí umas 2, 3 vezes, né, já que ele gosta de números, falando de que os dogmas marianos meio que endeusam, né, Nossa Senhora. Os dogmas, eles não são para isso. Eles não são para endeusar. Dentro daquilo que é teologia católica, isso daqui é a nossa fé. Ela existe principalmente para afirmar verdade sobre o Cristo, a salvação e o papel de Maria dentro da história da salvação. Então, os dogmas marianos, eles apontam sempre primeiro para o Cristo. Assim como eu falei em relação lá às bodas de Caná. Então, a maternidade divina Maria é mãe de Deus. O objetivo não é Maria é divina. É afirmar corretamente quem é Jesus. Aquele que nasceu de Maria é uma única pessoa, o Filho de Deus encarnado, como eles até mencionaram aí. Aí o outro dogma é a virgindade perpétua, que não é para transformar Nossa Senhora numa espécie de deusa, ela está relacionada a uma identidade e a missão única, singular de Cristo, e a tradição sobre a concepção e o nascimento de Jesus. A Imaculada Conceição não significa que Maria não precisou de um Salvador, até porque ela fala isso, né, no Cântico de Maria. A doutrina pela Imaculada Conceição afirma que ela foi redimida por Cristo de maneira preventiva, preservada do pecado original. E nós temos a questão da Assunção, que ele até falou aí, né, que não significa que Maria, com isso, ela se tornou um Deus. É a glorificação de uma criatura por Deus, ou seja, ela aponta que é aquilo que também é prometido aos cristãos, a ressurreição e a glorificação do corpo. Então, dá pra gente perguntar a seguinte questão: se os dogmas marianos fossem uma tentativa de transformar Maria em uma deusa, como eles falam, eles gostam tanto de falar, isso tá aumentando dentro da internet, né? Uma questão que já foi contestada várias vezes, gente, durante esses mais de 2000 anos aí. Por que todos os dogmas dependem justamente daquilo que a igreja afirma sobre o Cristo? Precisa ter o centro. Então, um detalhe importante, e eu vou ressaltar aqui, a igreja não adora Maria. Às vezes eu acho que eles querem transformar ela mais em uma deusa do que nós católicos. A adoração, a latria, é devida para Deus, somente para Deus. A Maria, nós temos um amor, uma veneração singular entre as outras criaturas, porque ela foi diferente. Ela é diferente de nós, mas ela não é diferente de Deus. Ela encontrou uma graça muito especial. Tanto foi que ela gerou o próprio Cristo, Deus, né? Vamos ver aqui o restante que ele fala. Então, isso para nós faz com que estabeleçamos o catolicismo como seita. E quem está no catolicismo romano? A gente virou uma seita. A gente virou uma seita agora. A gente virou uma seita. Jesus, viramos uma seita. Então vamos fazer aqui uma pesquisa. O que é uma seita, segundo o dicionário? É um grupo de pessoas que seguem uma doutrina religiosa, filosófica ou política, que diverge ou se afasta dos ensinamentos de uma corrente principal ou dominante. Aqui já cai por terra que a Igreja Católica é uma seita, porque nós seguimos ensinamentos de uma corrente principal e dominante, que é o próprio Cristo. Somos, né, a Igreja primitiva, apóstolos. Por isso que temos ali o Papa, né, que é o vigário de Cristo. O primeiro Papa foi quem? Segundo a Igreja Católica, segundo a história, a tradição, São Pedro, instituído lá por Cristo. Então, ó, ao longo da história é isso. Aí vamos ver aqui a etimologia. A palavra vem do latim secta, que significa caminho, linha, conduta ou partido. No uso histórico, antigamente, o termo descrevia apenas grupos com ideias próprias ou escolas filosóficas distintas, sem carregar o peso negativo que hoje existe. Inclusive, o próprio cristianismo primitivo, ou seja, a igreja primitiva, foi chamada de seita por opositores no passado. Isso é a parte histórica. E aí, hoje, o significado mais popular e pejorativo
é usado quase sempre de forma pejorativa para definir grupos fechados, subalternos ou dissidentes, ou aqueles que saem, né? E a organização de controle, no uso mais comum, também descreve grupos extremistas ou de autocontrole que seguem cegamente um líder vivo, isolam os membros da sociedade e impõem regras rígidas ao comportamento. Aqui também já cai porque a Igreja Católica, apesar de ter um líder e ter um líder alto, vivo, né, um representante, não quer dizer que é uma seita, tá? Ele precisa ter este autocontrole, ser cegamente seguido, não pode ser questionado. As pessoas são isoladas, os católicos não são isolados do mundo. Aliás, Papa Francisco disse, né, na sua encíclica, se eu não me engano, na Evangelii Gaudium, Igreja em Saída. Ele falava muito da cultura do encontro. E dentro da Bíblia, o que Cristo fala? Ide, anunciai, né? Ser sal e luz da terra. E é isso que nós lutamos para ser. Então, nós não nos isolamos da sociedade. Existem regras, existem leis? Sim. Isso é errado? Não. O que é dentro de seitas são regras rígidas de comportamento. Então, por exemplo, você não pode usar tal roupa. Você não pode se comportar assim. Você não pode fazer isso. Você só pode fazer aquilo. Isso não... A Igreja Católica, ela tem o catecismo, tem a doutrina, mas ela não tem um manual de regras e manual de comportamento. Nós mudamos o nosso comportamento porque vemos que aquilo não condiz com o que Cristo nos fala, com o que a tradição, né? O magistério nos pede, né? É uma conversão, mas que não nos trata como se nós estivéssemos numa jaula ou presos, né? Dentro da sociologia da religião, a seita diferente, não é igual da igreja, por ser um grupo menor, mais restrito. O católico não é um grupo menor, né? É uma das maiores religiões, né? E é uma instituição muito respeitada, apesar de muitos quererem jogar ela pro poço, né? Muitas vezes em oposição ao distanciamento da ordem social vigente, enquanto a igreja possui uma estrutura mais integrada à sociedade. Então, esse é o ponto que já difere aqui do que o pastor disse sobre nós. Não tem problema com isso não. Sendo Jesus Deus, ele se fez carne no ventre de Maria, que foi agraciada. O problema tá a idolatria. Atribuía a ela dogmas como Imaculada Conceição e a Assunção Corporal e títulos de intercessora e mediadora. Então, isso, para nós, faz com que estabeleçamos o catolicismo como seita. Para nós, isso estabelece, né? Como seita. Já mostramos aí que não é e que não se enquadra. Então, uma coisa é você discordar teologicamente ou de um ponto da doutrina. Isso é válido, desde que você não acuse a pessoa daquilo que ela não é e não queira colocar ela num grupo do qual ela não pertence. Dito isso, a Igreja Católica nasceu muito antes da Reforma Protestante. E, se for ver, então, quem que é a seita aí? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes os nossos argumentos vão ser virados contra nós. E aí eles também usam esse negócio de catolicismo romano para definir que, nós estamos lá na igreja de Roma, né? Porque o católico, a igreja católica está lá em Roma. Então, hoje em dia, ela é usada de uma forma pejorativa, não para fazer uma distinção entre católico romano e católico ortodoxo, tá? Então, ela tem sido usada de forma bem pesada e bem pejorativa para nos diminuir e para dizer que nós não temos tradição apostólica, que nós não somos a igreja primitiva. Pegue a história da igreja católica, que hoje está em Roma, e você vai ver que é a mesma igreja da igreja primitiva, certo? Ele falou outro absurdo. Quem está no catolicismo romano, mas tem uma vida devota ao Senhor, acredita em Jesus, essa pessoa também está perdida? Ela é cristã. Os demônios também acreditam em Jesus. Elas adoram... Olha só, então, além de estabelecerem que somos uma seita, também estamos aí, né, igualados aos demônios. Porque o que é que ele fala? Como é que ele fala mesmo? Os demônios também acreditam em Jesus. Pois é, gente que também usa a igreja, também fingem que acreditam em Jesus. Muitas pessoas falam o nome de Jesus, usa a faixinha de Jesus e não segue a Jesus, né? Então, isso não é muito parâmetro de comparação. E isso é muito feio, né? E é uma mania também que agora
ligam os católicos a demônios, né? Fizeram isso com a aparição de Nossa Senhora Aparecida. Achei até engraçado que a pessoa falou, mas você conhece a história de Nossa Senhora Aparecida? Conheço. O que ela tem a ver com o demônio? Essas pessoas adoram a Jesus, se prostram diante de Jesus. Olha minha filma aqui. Entra num culto de... E aí vem o convite, e é com isso que eu quero encerrar o vídeo. Vamos ver o convite que ele faz? Olha lá. Uma igreja católica e me fala quantas vezes o nome de Jesus será citado. Coloca na TV um culto católico. Maria, 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 Maria. Olha os prédios. Qual prédio da igreja católica vai ter o nome de Jesus? Ô, irmão, você já viu o missal? Você já viu os documentos da igreja? Jesus, Deus, Espírito Santo. Jesus, Deus, Pai, Espírito Santo. A pessoa não conhece a nossa religião e ela quer falar da religião. E aí, é esse o convite que eu quero fazer pra você. Faça isso que o pastor falou agora, no final. Entre num culto católico. Vá numa missa. Vá num grupo de oração. Vá numa novena. Conheça a igreja católica. Vá além do que os pastores e influencers cristãos falam sobre nós. Vá conhecer. Vá sim. Porque antes da gente falar, abrir a boca pra falar, a gente tem que ver a realidade do irmão. E dentro desse trecho e outras coisas que o pastor já falou em debates, enfim, ele demonstra não conhecer. Ele pode pesquisar, pode ler patrística, pode ler teólogo, padres, teólogos que falam de mariologia. É mariologia, tá? Não é mariolatria, não. Essa palavra não combina com cristão, católico, tá bom? Antes da gente falar, a gente tem que viver. Veja nos documentos da igreja. Veja no catecismo da igreja católica, ó. Tem físico, é gratuito lá no site do Vaticano. Pesquise a vida dos santos, que fala sobre Deus e não sobre eles. Visite sim uma paróquia. Conheça essa realidade que hoje em dia tem sido muito falada. Aliás, já mostrei aqui num debate, irmãos que deram risada quando o Ariel falou sobre salão paroquial. Ah, o salão paroquial, existe o salão paroquial, sabia que existe? E lá a gente faz as festas, encontros de jovens. Isso existe. Aí chega a ser engraçado quando eles dão risada da nossa realidade, porque mostra que eles não conhecem a nossa realidade. Então fica o convite aí. Essa foi a única coisa que o pastor falou que vale a pena você seguir. Vá a um culto católico. Vá à Santa Missa. Vá sim. Vá lá e comprove isso que o irmão já comprovou aí pelo vídeo criado no Instagram, tá bom? E aí, gente, vocês viram esse vídeo? Vocês viram essa polêmica que surgiu aí no Instagram? Deixa aqui nos comentários, mas filho amado de Deus, não faça como o pastor, não. Não nos acuse do que não fazemos. Se você discorda, tá tudo bem você discordar, faça isso com muito respeito. Se você tem dúvidas também, faça com muito respeito, tá bom? Não esqueça do meu joinha, de se inscrever no canal e ativar o seu sininho. Então é isso, até o próximo vídeo, até o próximo react.